Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário. Com o pastor Mário. Graça e paz, queridos irmãos, membros do Conjunto Gênesis, amigos para sempre. Estamos nós aqui mais uma vez para uma porção da homeopatia espiritual. Desta feita eu quero tomar como base a palavra do Senhor Deus, que está escrito no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículos de 1 ao 3, que assim diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, os estudantes da Bíblia costumam observar detalhes da maneira da escrita, e entre estes detalhes está aqui uma palavra no meio do texto que nós lemos: Bem-aventurados os pobres de espírito, letra minúscula. Isto quer dizer algo inerente ao ser criado, algo inerente ao ser humano. Obviamente que se estivéssemos falando de algo transcendental ou de algo espiritual, nós estaríamos falando do Espírito de Deus, consequentemente com letra maiúscula na escrita e também na mudança de pessoa. Agora veja bem, irmãos, quando se trata de ser pobre de espírito, está se tratando de um elemento que tem por via de regra simplicidade, humildade e em outros caracteres que nós vamos estar aqui declinando para podermos comentar neste devocional. Ser pobre de espírito deve ser muito importante e muito valioso para nós. Significa tomar posse do próprio reino dos céus. Porque ninguém chega aos céus, irmãos, com arrogância, com soberba, não, com estultícias. Não, ninguém chega. Se não for pobre de espírito, desprovido-se do seu próprio ego, do ego natural. Então, a gente fica naquela dúvida: como é que a gente pode então saber que uma pessoa é pobre de espírito? Obviamente que algumas características a gente podia estar elencando aqui, certo? Como ponto de partida, não vamos dizer que é um ponto final. Uma pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que se reconhece que nada é se não for por Deus. Nós podemos observar que ele é humilde aos seus próprios olhos. Aqui cabe também uma observação. A gente tem o pseudo-humilde, que é aquela pessoa altiva, mas que nos seus lábios profere sempre palavras que digam que ser ele humilde, ser uma pessoa assim amorosa. A realidade dos fatos é outra. Esse não é o pobre de espírito. O pobre de espírito, de fato, é desprovido de orgulho, é uma pessoa que não tem como natureza pensar somente em si, é aquela pessoa que não vive buscando os seus próprios interesses, mesmo que para isso tenha que sufocar o seu irmão, o seu amigo, certo? Então, mesmo que ele possa ser considerado insignificante por outras pessoas, ele vê tudo como vontade de Deus. Ele faz tudo de acordo com o que na consciência dele está fazendo para Deus. O pobre de espírito, ele não tem exaltação dentro de si. Então, torna-se natural para ele seguir o caminho do Cordeiro, o caminho da humildade, segundo o que está em 1 Pedro 5 e 6. Ele trabalha para isso. Outra coisa que nós podemos observar é que ele gosta de fazer o trabalho no oculto. Ele não faz questão
de estar sempre botando uma placa de anúncio que é ele que fez, é ele que projetou. Se não for ele, o projeto não anda. Se a presença dele não se notar, nada vai acontecer. O pobre de espírito não, ele enaltece o nome do Senhor. Ele cultua o Senhor e não busca culto para si. Ele não gosta de ocupar os lugares mais altos, ele não faz questão de estar em proeminência, ele não faz questão de estar em destaque, certo? Ele procura sempre estar quietinho no cantinho dele, certo? Fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o galardão dele virá de Deus e não de homens. Então, é muito natural para ele seguir realmente o caminho de Jesus Cristo. Outra coisa que a gente pode observar, a pessoa que é pobre de espírito, ele também é reservado na sua conduta, ele não é agressivo, também não é exigente, ele é uma pessoa que tudo o conforta. E quando eu começo a analisar a minha vida, irmãos, eu sou bem franco a dizer para vocês, eu me vejo tão distante dessa pessoa, dessa qualidade, mas eu não posso desistir de chegar a esse patamar de pobreza espiritual a ponto de que o Senhor venha se agradar de mim. Olha, pode observar que os pobres de espírito, as pessoas mansas, abrem mão de suas vantagens. Pode ser vantagem posicional, pode ser vantagem financeira, pode ser outros tipos de vantagem. Os que são verdadeiramente pobres de espírito sabem relevar situações, certo? Ele não corre atrás de influência, ele não vive atrás de continência, certo? Porque tem pessoas que querem sempre estar em destaque. Quando eles veem, por exemplo, pessoas com uma máquina fotográfica ou com um celular fazendo lives ou fotos, eles procuram estar sempre encostado ao líder, por exemplo. Eles procuram estar sempre atrás do líder e falam, não, eu sou humilde, eu estou sempre na carteira de trás, sempre sentado no banco de trás, mas na hora que vai tirar a live, quando tira a pessoa principal, lá está ele se destacando. O pobre de espírito, ele foge disso. Aliás, os que são pobres de espírito, como diz a palavra das Escrituras, nem gostam muito desse negócio de fotografia. Nós temos pessoas que são apaixonadas por fotografia. Acho que é um pouco diferente do que eu estou dizendo, porque ser apaixonado por uma profissão, por exemplo, da fotografia, ele não fica colocando o rosto dele, a cara dele a todo instante, em todos os lugares. Quem é apaixonado por fotografia, fotografa tudo, fotografa a natureza, fotografa obras, certo? Mas o pobre de espírito não, ele faz questão de se destacar. Então, irmãos, nós temos que observar que tempo para o pobre de espírito é preciosíssimo. Ele está sempre preocupado em ajudar alguém, ele está sempre preocupado em saber se há o pão, o leite na casa das pessoas. Queridos, essa reflexão para o dia de hoje, eu acho que ela deve ser analisada por cada um de nós. E vamos fazer como fazem os pobres de espírito, vamos nos santificar na presença de Deus, segundo o que está escrito em João 17:19 e também em 1 Timóteo 4:16. Faça autoanálise, verifique a sua vida e veja se você pode ser classificado como uma pessoa pobre de espírito. Por quê? Simplesmente porque a palavra de Deus diz que destes é o reino do céu. A gente tanto fala em ir para o céu, e ser pobre de espírito é um dos degraus nesta escada que nos faz chegar até lá. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a sua graça nos inunde. Amém, Jesus.